A falta de atividade física, dupla jornada de trabalho e a má alimentação, aliada ao estresse da vida moderna, contribuíram para o aumento no número de casos de doenças cardiovasculares entre as mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o estresse e a dupla jornada feminina, aliados a hábitos prejudiciais à saúde, fizeram com que o número de mulheres vítimas de infarto crescesse 40% em 5 décadas. Para prevenir e diminuir o número de mortes, a ida ao médico é essencial, inclusive para as pessoas sem histórico familiar da doença. O estresse e a correria da vida moderna têm alterado os ânimos de muita gente. Prova disso são os dados alarmantes divulgados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Desacelerar, ter uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas são essenciais para evitar o surgimento de doenças cardíacas. Moradora de Pindamonhangaba, Leila Gensiri, com 52 anos, trabalha como coordenadora de setor. Leila sofreu 2 infartos. Ela nos conta que nunca esperava passar por isso. Foi assustador, porque eu sempre fui uma pessoa saudável e nunca esperava que fosse ter um infarto. Eu tive 2 infartos. O primeiro infarto foi uma dor localizada entre o ombro e o pescoço, uma dor incomodativa. Agora, o segundo infarto, que eu tive em menos de 24 horas, esse foi assustador. Leila fala que, após o ocorrido, suas amigas perceberam a necessidade de procurar um cardiologista. Todas as pessoas, é interessante que, além de cuidarem muito de mim, se assustarem, foram procurar um cardiologista também, porque acharam que, como eu, que aparentava estar muito bem de saúde, elas também. Então, muitas amigas da minha idade foram procurar um cardiologista. Depois do infarto, Leila diz que evita situações estressantes. É um freio mais puxado, eu tento não me envolver mais com tantas as coisas que eu me envolvia antes, principalmente emocional, que eu acredito que tenha sido o que mais me levou a esse problema de saúde emocional do estresse, né? O estresse que você acarreta no dia a dia. Conversamos com o cardiologista Antônio Cobas. Ele nos fala dos fatores que têm causado aumento de infartos em mulheres. Questão de mudança comportamental da população feminina. A entrada no mercado de trabalho é um dos responsáveis, de forma que o aumento do estresse, a descarga de adrenalina associada à correria do dia a dia deve ter colaborado com o aumento da incidência de infarto. A questão também da alimentação inadequada, e assim entraríamos com todos os outros fatores que também nos homens são preponderantes e que na mulher não deixam de participar. Aí a questão do tabagismo, do álcool, da obesidade, a questão dos níveis elevados de colesterol, todos esses colaboram assim como no homem, de forma que a população feminina deve tomar cuidado e se precaver. O Dr. Cobas pontua a diferença nos sintomas do infarto em homens e mulheres. Normalmente, no homem, a maior parte do quadro incide com desconforto e dor torácica, com irradiação para membro superior esquerdo e região de mandíbula e pescoço. Já na mulher, muitas vezes é a falta de ar, um cansaço inexplicável, uma sensação de fadiga intermitente, que não encontra uma explicação no seu dia a dia, além de desconforto gástrico. O cardiologista fala de prevenção. A prevenção ela deve ser feita retirando-se os fatores de risco agressores. Então, para aquela que fuma, tem que abandonar o tabagismo, a pessoa que é obesa, perder peso, evitar o excesso de bebida alcoólica. Para aqueles que têm problemas de diabetes, mantê-lo o máximo possível sob controle. A questão dos níveis de colesterol e triglicérides, também, sempre que possível, controlados. E aí vamos entrar no mais difícil, talvez, que seja a mudança de hábito de atividade física, que vale a pena começar para quem está sedentário, obviamente começando gradativamente, e principalmente o controle emocional. O Dr. Cobas alerta as mulheres para o risco da junção do cigarro e o uso da pílula anticoncepcional. A mulher que fuma e usa pílula anticoncepcional. A junção desses 2 elementos, a nicotina com a pílula, ela aumenta em muito o risco de trombose e de quadros cardiovasculares. Isso foi
provado por vários estudos internacionais. Dr. Cobas alerta ainda as mulheres em período de menopausa. Existe uma outra situação também que aumenta o risco feminino, que é a questão da menopausa. Infelizmente, com a mudança do perfil hormonal feminino, na concentração de estrogênio principalmente, ele então, quando começa a diminuir a partir da menopausa, ele diminui também o efeito protetor que ele tinha no endotélio, que é o interior das artérias. Então, quando há essa queda do estrogênio, a mulher começa a perder a proteção e ela aumenta, então, a incidência de doenças coronarianas. Vamos agora para mais uma entrevista com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Vamos falar sobre um tema muito sensível hoje, que é a questão da acolhida a adolescentes em situação de risco, em situação de violação. E está aqui conosco Gilcele Azzolini, ela é diretora de Proteção Social Especial de Taubaté. Tudo bem, Gilcele? Tudo bem. Eu tinha conhecimento da existência de obras assim nos Estados Unidos, através de ONGs acolhedoras, que famílias recebem essas crianças, até sob ordem judicial, e dão uma atenção, um encaminhamento. Alguns são até dependentes químicos e tal, que estão em processo de recuperação. Mas não conhecia uma ação tão bonita como essa que a Prefeitura de Taubaté tomou a iniciativa de fazer. Não vejo outras prefeituras fazendo isso, até se houver alguma prefeitura fazendo isso na nossa audiência, levante o dedo e venha aqui também para falar. Tudo bem? Tudo bom. Conta para a gente como é que surgiu essa iniciativa. Foi agora do governo Ortiz? Já vinha de antes? Como é que é? Já vinha, essa casa já existe há algum tempo e a partir da nova ordem da política nacional da assistência social, né, houve um reordenamento de alguns serviços já existentes. Esse era um serviço que era da Casa Transitória, acolhia crianças de 0 a 18 anos. E aí, com esse reordenamento, nós segmentamos em 2 serviços para melhor atender, né? Agora a gente tem a Casa Transitória, que atende crianças de 0 a 12 anos, e de 12 a 18 anos atendemos os adolescentes no núcleo de acolhimento de adolescentes. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque existe aqui em Pinda a Casa Transitória Fabiano de Cristo, outra obra formidável, só que não... Esse transitório que está lá em Taubaté não tem nada a ver com a transitória de Pinda, né? Ah, sim. Existe, por parte da política nacional da assistência social, né? Então, é um serviço que deveria, sim, existir em todos os municípios. Agora, o que é oferecido a esse jovem? Qual é o perfil desse jovem que tem essa acolhida? São jovens em situação de violação de direito ou risco social. Eles são acolhidos através do Conselho Tutelar ou de ordem judicial. Todos são acompanhados pelo órgão judiciário, né? Todos os casos. E a proposta é de que o acolhimento seja o mais breve possível, somente para a proteção transitória, como o próprio nome diz, né? Dessas crianças ou adolescentes. Então, eles são acolhidos imediatamente, os técnicos responsáveis fazem uma avaliação da situação, fazem uma visita, né, à família, enfim, ao local onde esse adolescente vivia até então, e tentam fazer o retorno à família primária ou à família extensa, que seriam os tios, avós, enfim. E não se havendo a possibilidade de um retorno à família, aí se abre para a questão da adoção, né, depois de exploradas todas as possibilidades. Mas como o adolescente é muito mais difícil haver interesse mesmo, né, na questão da adoção. É porque as pessoas que querem adotar geralmente querem um bebezinho, que é para travestir a situação ali como se fosse um filho natural, né? Exatamente. E aí preterem pessoas que têm algum tipo de deficiência, preterem pela cor, né, pelos olhos, pelo cabelo. É uma coisa um tanto cruel, mas é a realidade, né, que faz. Exatamente. Nós temos na casa... Quer dizer, adotar alguém com 12, com 13 anos já é bem mais difícil do que pegar um bebezinho, né? Exatamente. Na casa transitória é mais fácil essa situação de fato. Então, quando adolescente, é muito raro acontecer uma situação de adoção. Mas existe, sim, um trabalho
até com pessoas que previamente teriam vínculo com essa criança ou com esse adolescente, mas por vezes esse adolescente acaba ficando por um tempo mais estendido, né, no serviço de acolhimento. E aí é uma situação onde a gente tem mesmo que ter uma proposta de um trabalho para emancipação, né, porque eles fazem 18 anos, saem e aí eles têm que dar conta da própria vida. Então, nós estendemos a proposta ao longo dessa gestão, até para um trabalho de vinculação com a questão educacional, com a profissionalização, inclusão no mercado de trabalho, até com a questão da educação mesmo cívica, né, social, e, enfim, tem um trabalho bem consistente hoje para essas crianças. Gilceli também, todo mundo chama de Gil, né? Isso. É uma forma carinhosa também de acolher. Acho que ela gosta, está até dando um sorrisinho. Então, Gil, conta para a gente como é que está sendo hoje o trabalho, porque eu acho que a demanda é maior do que a capacidade de atendimento, porque são 12 vagas apenas, né? São 12 vagas. Não, pelo contrário, nós nunca atingimos preenchemos todas as vagas. Sim. Então, assim, porque tem o acolhimento, na maioria das vezes, ele é breve mesmo, né? O sucesso do nosso trabalho é a brevidade do acolhimento. Então, quanto antes essa criança voltar para o seio familiar ou, enfim, para a família extensa, a gente considera o maior sucesso do trabalho. Nós temos hoje 5 acolhidos e um bebê, né? Filho de uma das adolescentes na casa. E, então, temos hoje uma equipe completa, né, uma equipe composta por... São 3 cuidadores por plantão. Nós temos uma assistente social, um psicólogo, uma coordenação, todo um apoio administrativo, né, tem também a parte de cozinha, escriturário, enfim, segurança, essa parte de apoio. E não era assim, a princípio, né? Não tinha toda essa equipe, toda essa estrutura de trabalho. Nós estamos agora na fase de implantação de um trabalho desenvolvido pela psicologia, de intervenção comportamental, onde eles têm um reforço positivo através de fichas que eles conquistam para condicionar os comportamentos positivos, uma forma de retribuir positivamente aos comportamentos positivos. Eu vou querer também saber como é que fica a escolaridade dessa turma, se para de estudar enquanto está lá, se continua indo para a escola. Esse negócio de ficha é legal, conheço isso lá dos Alcoólicos Anônimos, que o pessoal ganha ficha quando vai progredindo, tem gente que fica ali esperando o momento de trocar a fichinha. Mas eu volto com a Gilceli aqui depois do nosso intervalo, para ela continuar falando sobre essa obra fantástica que está se desenvolvendo. Eu acho que vai crescer lá em Taubaté. Nesta terça-feira foi inaugurada em Jacareí a unidade 2 do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. No local são oferecidos serviços especializados a famílias e indivíduos com violação de direitos e reparação da situação de violência vivida. A nova unidade fica no bairro Santa Cruz dos Lázaros. A outra unidade do CREAS está localizada no centro de Jacareí. E veja a seguir, a cada 2 horas, uma mulher é assassinada no país. O repórter setorial volta daqui a pouco.